Fala direita, beleza? Tudo bem com vocês aí? Galera, aqui é Anderson Luiz do Mané Podcast. Se você não deu seu joinha, já deixa o seu joinha, deixa o seu like, já se inscreve no canal, comenta e compartilha para ajudar a gente. Galera, uma bomba caiu ontem à noite aqui no Planalto, hein? O governo norte-americano, mais precisamente a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, dos representantes dos Estados Unidos, eles estão investigando o Brasil sobre o programa Mais Médicos. É verdade, né? A Câmara ela está acusando o governo brasileiro de promover nada mais, nada menos do que tráfico de médicos. Tráfico de médicos, galera. Tráfico humano. Vamos entender como é que funciona, como é que está sendo isso daí? É o seguinte, você lembra do programa Mais Médicos, onde o governo trazia médicos lá de Cuba para prestar o serviço aqui no Brasil? Bom, há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente lembra que saiu na mídia que esses médicos vinham para o Brasil, né, e de 100% do salário deles, em torno de um terço só era o que o médico recebia. O restante, os outros 2 terços, eram pagos para o governo de Cuba. É verdade, para financiar, lembra do quê? Financiar o charuto do Fidelito. É verdade, galera. Agora os Estados Unidos estão investigando. E por que que a Câmara Orçamentária dos Estados Unidos é um órgão específico? Porque eles estão investigando isso daí. Porque funciona assim: existia um intermediário entre os médicos estando no Brasil, os médicos de Cuba, e o governo de Cuba. Quem que era esse intermediário? Era a OPAS, a Organização Pan-Americana para a Saúde. Essa organização é como se fosse, vamos dizer assim, a OMS. Então, os Estados Unidos financiavam essa organização. Ele pagava uma mesada todo mês ali para ajudar a melhorar a saúde na América em geral, né? E o que, que acontece? Por isso que a Câmara Orçamentária está investigando isso daí. Vamos lá. O Metrópole, como vocês estão vendo aqui na tela, é que está fornecendo essa matéria para nós. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. O relatório orçamentário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para 2027 cita o Bananil. Está citando o Bananil e defende o bloqueio dos recursos para essa entidade por conta do programa Mais Médicos. Então os caras estão vendo alguma coisa meio nebulosa, meio contraditória aí nessa situação. A gente que já é aqui da Terra Brasília já tem mais ou menos uma ideia do que é, né? Mas vamos lá. Eles estão preocupados com um suposto, não tem nada aprovado, é uma matéria que ela está investigando, um suposto envolvimento desse organismo, desse órgão, né, com o que eles classificam como tráfico de médicos, né, tráfico de médicos cubanos no programa Mais Médicos do Brasil. Vou falar para vocês. A gente ouviu falar muito sobre esses médicos cubanos aqui na época que eles estavam, que não tinha muito conhecimento técnico. Bom, eu vou falar a minha experiência. Eu já fui atendido por um médico cubano, né? Fui muito bem atendido e pelo menos ali no meu atendimento o cara resolveu o meu problema. Então eu não tenho o que falar sobre isso, né? Mas agora vamos falar das pessoas, né? O que a gente ouviu dizer aí é que esses médicos vinham para o Brasil, recebiam apenas, que caía na conta deles em torno de um terço do pagamento, o restante ia lá para o Fidelito, né? E tem outro detalhe, os parentes desses médicos não podiam vir visitá-los aqui no Brasil, é verdade. Tá? Eles ficavam o tempo, não lembro, não sei qual que é o contrato, quanto tempo que era o contrato desses médicos aqui, mas eles não podiam receber visitas, porque a gente sabe, né, o cubano quando vem de lá para cá, ele já não quer voltar mais, né? Dizem, né, a esquerda fala que o socialismo é tão bom, que Cuba é uma maravilha, por que, que o pessoal não quer voltar para lá? Fica a pergunta aí. Vamos lá. A comissão ainda ela recomenda que não sejam mais pagos os recursos para o próximo ano fiscal. Quando que começa o ano fiscal? 1º de janeiro de 2027, meus amigos. Então, a partir do ano que vem, eles não vão mais receber recursos americanos para manter a sua organização, né? A matéria do Paulo Capelli ainda diz o seguinte: o comitê
permanece profundamente preocupado com o envolvimento anterior do OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, no tráfico de médicos e pessoal médico cubano. Se eu não me engano, não veio só médico, veio enfermeiro, instrumentador, também tem uma classe dessa que veio para cá, né? No antigo programa Mais Médicos, no Brasil. E ele espera que essa organização, a OPAS, preste as contas integralmente sobre o seu papel nesse programa, antes de receber novos dólares dos pagadores de impostos americanos. Diz o trecho elaborado pelo Comitê Americano, tá bom? Indo mais adiante, a organização só deveria voltar a receber a verba dos Estados Unidos após prestar contas sobre a sua atuação no programa aqui do Bananil, no programa do Bananil especificamente aqui, galera. Então o problema é localizado. Pô, mais uma bomba no colo do PT, né? Barbaridade, os caras estão em todas, os caras são fortes mesmo, né? Os caras, cada partida marca um gol, né? É problema com o Irã, defende a democracia do Irã, é programa no Mais Médicos e por aí vai, né? Barbaridade. Os caras não cansam de passar vergonha, né? Vamos lá, seguindo aqui na nossa análise dessa reportagem do Metrópole, os congressistas americanos eles afirmam que essa entidade deve pagar por eventuais indenizações fixadas pela justiça americana, com processos baseados lá na legislação dos Estados Unidos, tá? Gente, agora cá comigo, cá com a gente, né? Se essa organização for penalizada por tráfico humano, tráfico de médicos, o que vai ser do Brasil? Porque nós não estamos falando de uma organização independente, a gente não está falando de uma ONG ou até mesmo de uma empresa privada, nós estamos falando do governo do Bananil, galera. O governo oficial do Bananil envolvido num esquema ou num suposto envolvimento com tráfico de médicos, é o que diz a reportagem do Metrópole. Barbaridade. Muita coisa tem para vir. Isso aí é só a ponta do iceberg, tá? Só para lembrar vocês, não esqueçam, a seção 301 ainda nem começou a ser investigada ainda. Na verdade, a investigação já está acontecendo, mas não houve nenhuma divulgação ainda. Só para lembrar vocês, a seção 301 é aquela seção que analisa e investiga o comércio entre Estados Unidos e Brasil. Então existe uma série de contratos, uma série de situações ali que são no mínimo contraditórias, né? Cara, isso aí é só o começo, tá? Põe ano da eleição pro Lula, barbaridade, isso aí tá sendo um tiro no pé, hein? Duvido que ele vai ganhar e vou mais, acho que ele vai passar a bola para outra, hein? Galera, era essa a novidade de hoje. Um forte abraço para vocês. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Dá essa força para o Perdeu Mané. Estamos no começo do canal e precisamos da força de vocês nesse ano de eleição no Brasil. Valeu, Anderson Luiz aqui. Um forte abraço.